Por que, estatisticamente, vendedores têm mais problemas financeiros do que outros trabalhadores? Você concorda com o Casimiro? Já estou provocando aqui o cutucão. Eu sou super amigo dele. Qual é a tua opinião sobre essa questão? Tira ou não tira a comissão do vendedor? As finanças não dando um problema para a gente, o foco está no trabalho, no relacionamento, na comunicação, na boa venda. A pessoa passa a ser um profissional melhor, passa a ser um pai melhor, É uma visão que se tem de que o dinheiro é meio que inimigo de uma vida boa e eu vejo isso como uma visão meio errada de dizer não, é uma ferramenta, use corretamente, né? Um terço dos ganhadores de loteria, 3 anos depois, estão em condição financeira pior do que de antes do prêmio. Um terço. Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda a Mais, pilotando mais uma vez sem o Marcelo Caetano, tá atendendo um dos nossos clientes. Eu tô na praia, aqui em North Carolina, uma cidade chamada Wilmington, e tô com um cenário diferente do que você está acostumado a ver. Você que está nos ouvindo no podcast não está vendo muita diferença, mas estamos aqui hoje com um convidado muito especial, que é alguém que eu conheci 20 anos atrás. A gente estava relembrando, ele nem morava no Brasil também, estava no Canadá ainda, estava lançando um livro que fez o maior sucesso no Brasil. E o assunto de hoje é um assunto que pega todo mundo porque pega no bolso. E sabe que quando a gente fala de pegar no bolso dinheiro, vendedor e vendedora, e você que é gestor, gestora, líder de uma equipe comercial, sabe como isso é importante. Isso aí, né, tá no nosso dia a dia. Antes de eu chamar o Gustavo Cerbasi, que é o nosso convidado de hoje, eu queria relembrar que a gente é o maior hub de soluções de vendas da América Latina. Então, se você precisa de diagnóstico, consultoria, treinamento, headhunting, entre em contato com a Venda Mais, vai ser um prazer trabalhar com você no teu próximo projeto, revisar teus números, ajudar a tua equipe a melhorar a eficiência e performance, quer dizer, é a nossa área. E o convidado de hoje acho que tem muito a ver com isso, porque a gente estava conversando como tem muita coisa que é modismo em algumas áreas, vendas passou por isso também, né, uma enxurrada de gente, né, regurgitando e reciclando termos antigos e dizendo que era novidade, e que depois passa essa maré. Pois é, o Gustavo passou pela mesma coisa na área financeira e agora a gente estava contando que no final sempre ficam os bons, né? Quem tem, né, como ele está fazendo 25 anos agora de trabalho nessa área, 20 do lançamento do livro, estamos juntos há muito tempo, a gente se conhece já há bastante tempo, então eu vou trazer hoje, aqui agora, o Gustavo Cerbasi. Gustavo, super obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que maravilha poder trabalhar com você. Eu acho que a última vez que a gente se encontrou pessoalmente, a gente nem conseguiu conversar, mas a gente estava num evento onde você estava palestrando, acho que era patrocinado pela Bovespa, você estava falando de gestão financeira, e eu estava falando, eu não me lembro se no mesmo evento ou na sala do lado, e aí eu vi teu nome, e então eu geralmente termino o evento, né, falo com as pessoas que querem falar comigo e vou embora, já vou pro hotel. Aquele dia eu fiquei e disse, não, vou ficar para assistir a tua palestra, que eu não tinha assistido ainda. Aí depois no final tinha tanta gente pedindo autógrafo e falando foto, que eu falei só oi, você só me deu um oi, assim, eu falei, então tá bom, tá visto. E aí a gente nunca mais se cruzou. Mas eu queria começar dando parabéns pelo trabalho que você tem feito, eu acho muito legal, um assunto que é super importante. Tem um pessoal que eu acompanho, que ele é um coach para empresários aqui nos Estados Unidos, e ele sempre termina dizendo, lembre que a maior parte dos casamentos termina por estresse financeiro. Não faça com que isso aconteça com você. Sabe, tipo assim, tem sempre uma pegada de que, pô, vamos prestar atenção nessa área. Então, talvez é engraçado isso também, porque eu sinto, por exemplo, estou há 30 anos na Venda Mais e de vez em quando eu vou em alguns lugares e tem gente que não me conhece ainda. Eu acho isso tudo muito ótimo, porque eu digo, nossa, ainda temos mais espaço ainda para crescer, né? Talvez, eu não sei se isso vai acontecer, né? Porque né, você está no patamar já bem alto, talvez tenha gente que não te conheça ou que não conheça o Gustavo por trás do Gustavo, sabe? Do tipo, o Gustavo de verdade, assim, né? O ser humano por trás do cara que está no livro, da palestra. Conta um pouquinho para a gente começar. Como você começou? Quem que você é? Como é que você entrou nessa história de educação financeira? Legal, Raul. Bom, primeiro uma honra estar com você. Sinto falta do Caetano estar aqui para a gente aquecer um pouco mais a conversa, mas é muito bom estar conversando com você. Como você falou, nesse mundo das palestras, a gente se cruzou algumas vezes, a gente vê, admira, tá lá, tá no mesmo evento, não dá tempo de se encontrar. Quando eu comecei minha carreira lá oficialmente em 1999, né? Então estou fazendo 25 anos de carreira.
já existia a Venda Mais, por exemplo, você já era um dos ícones do mercado, das pessoas que a gente usava como referência, né? Pô, lá o pessoal está trabalhando no mundo das palestras, no mundo dos eventos, no mundo do conteúdo, no mundo, né, das publicações, né? Venda Mais era conhecida principalmente por uma publicação na época. Eu não tinha, naquele momento, a ambição de me tornar nem palestrante, nem escritor. Eu era um professor que aos poucos vinha sendo convidado para falar para públicos cada vez maiores. Então, eram da sala de aula, onde eu lecionava na Fundação Instituto de Administração, vinham convites de alunos, que eram alunos dos MBAs onde eu lecionava, para ir falar na empresa deles, para ir falar num evento da empresa deles. E eu me sentia meio que um peixinho fora d'água, principalmente quando eu via os campeões da área, como Raul Candeloro, por exemplo, lá se expressando no palco, liderando um evento. E aos pouquinhos, ao me envolver com esse mundo, eu fui adquirindo ferramentas para fazer com que meus cursos se tornassem melhores. Então, o professor que com um pouquinho, um pezinho no mundo dos eventos, conheceu articulistas, conheceu escritores de livros, em algum momento escreveu um livro, né? Então, meu primeiro livro se tornou uma apostila de curso, acabou sendo publicado para o mercado. Eu fiz uma pequena pausa na minha carreira lá em 2004, como você bem falou, né? Depois de 5 anos lecionando, eu me tornei sócio de uma trading no Canadá, trading não do mundo financeiro, uma importadora, exportadora. Passei um ano em Toronto, e nesse ano em Toronto, os meus editores aqui no Brasil diziam que o primeiro livro que eu tinha lançado, chamado Dinheiro, os Segredos de Quem Tem, começava a fazer sucesso, começava a repercutir. Eu tinha alguns convites para palestrar sobre esse livro. Cheguei a voltar do Canadá para o Brasil no meio do ano para fazer algumas palestras, foi realmente um sucesso. E foi nessa transição do Canadá para o Brasil que eu decidi escrever um livro específico sobre as dúvidas mais comuns que eu recebia dos meus leitores, que eram dúvidas sobre dinheiro a dois. E nessa volta para o Brasil nasceu Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, um livro que na construção eu não tinha grandes ambições, era como se fosse uma evolução, um amadurecimento do meu primeiro livro. Só que ao lançar um livro num mundo que era relativamente novo para o público brasileiro, falar sobre dinheiro, né, para uma população que lia pouco, que não está acostumada a lidar com dinheiro, mas já combinando o assunto dinheiro a dois, conversa em casal, no momento que a sociedade vinha passando por uma transição muito grande, era um momento em que as mulheres vinham ganhando uma participação maior na sociedade. O que aconteceu foi que houve uma procura muito grande da imprensa naquele momento. Eu acho que um ponto-chave do meu trabalho foi atender a expectativa daqueles que queriam me ouvir. Então, eu tinha lá um livro escrito, tinha vontade de palestrar e tinha muitos convites para atuações não remuneradas. Uma entrevista na rádio, entrevista na TV, escreve um artigo para um jornal, um artigo para um blog. E com esse movimento, eu comecei a disponibilizar a agenda, já vinha construindo a minha independência financeira, meio que como um laboratório daquilo que eu orientava as pessoas a seguirem, e numa combinação de colocar em prática aquilo que eu ensinava, começar a construir uma independência financeira que me permitia não me preocupar tanto com o dinheiro no começo da carreira, eu achava que estava bom demais já ter uma renda que mantinha a minha família, já um pé de meia em andamento, eu comecei a atender essas demandas. E foi ao atender as demandas que os convites foram crescendo. Mais ou menos assim, Raul, você vai para um programa de televisão ou de rádio para falar de um tema específico. Vamos falar de cartão de crédito. E eu tenho lá aqueles 5 minutos de fama que me dão, né? Perguntas, respostas. O que eu fazia no final desses programas era orientar a produção de que, puxa, a gente teve tão pouco tempo, se eu pudesse ter mais tempo para falar não só de cartão, mas de dívidas, consórcio, investimentos, planejamento, casais. E foi ao me oferecer para as rádios, ao me oferecer para a televisão, para os jornais, que vieram os convites. Pô, legal, então monta aí uma série de 10 artigos, uma série de 10 colunas. E assim eu fui ganhando um espaço que eu percebi que se tornou mais valioso do que eu imaginava. Foi por ter esse espaço na mídia que os livros começaram a vender mais. Foi por ter esse espaço na mídia que o debate sobre o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos meio que ferveu, borbulhou, e dali vieram outros livros. De lá para cá são 16 livros escritos. O mais famoso continua sendo Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, mas ele foi para o cinema, virou Até que a Sorte nos Separe, a primeira trilogia do cinema. E nessa história de 25 anos de carreira, são 3 milhões de livros vendidos, conheci todos os estados do Brasil, mais de 2.000 palestras proferidas. É uma construção de um conhecimento que vem mudando até a maneira das pessoas lidarem com o dinheiro e que provocou talvez centenas ou milhares de profissionais que eram ou não eram da minha área a também entrarem no mundo da educação financeira. A gente viu nos últimos anos um grande boom, uma grande moda da educação financeira. Bom por um lado, né, porque muita gente trouxe pautas, conhecimentos, debates para um público muito maior,
Ruim porque entram muitos aventureiros, como você bem falou, aqueles que não têm experiência, vão tentar aproveitar o bonde, né, dos canais de educação financeira, o bonde do conhecimento, tentar faturar em cima disso, mas acho que essa moda está esfriando um pouquinho agora, as pessoas estão um pouco mais calejadas de não poderem seguir qualquer tipo de orientação, e estão voltando a buscar conhecimento com aqueles que têm um pouco mais de experiência, um pouco mais de base, um pouco mais de estratégia ao construir esse conhecimento. A gente vive um bom momento de educação financeira no Brasil hoje, não só com bons autores, bons conteudistas, mas toda uma transformação social, transformação econômica que vem com muito mais gente inserida no sistema, né? Milhões de brasileiros que estavam fora do sistema financeiro, principalmente com o advento do Pix, hoje fazem parte desse sistema. Temos o Open Banking chegando aí, que vai mudar completamente o relacionamento das pessoas com os bancos. As pessoas meio que hoje têm uma relação de muito mais poder com as instituições financeiras, elas têm opção de escolha, têm acesso a produtos mais interessantes. Então, muitas coisas estão acontecendo como fruto de um trabalho que eu e alguns pouquíssimos profissionais começamos há 25 anos atrás, e a gente vê que deu resultados, deu transformação, e a gente tem uma sociedade brasileira bem mais madura em termos de dinheiro hoje em dia. E aí você vai acompanhando esse processo. E para você que está nos vendo, nos ouvindo, note como ele ia dar uma entrevista e nos bastidores ele estava vendendo, certo? Tipo, não perca a oportunidade, vamos abrir portas aqui, o que mais eu poderia fazer, como mais eu posso aparecer. Então, tipo, é genial, assim, tipo, aproveite bem a oportunidade. Gustavo, uma pergunta que eu tenho e que me fazem com frequência e que eu queria ouvir a tua opinião é a seguinte: em vendas, a gente tem com muita frequência, gente ganhando comissão, certo? Então, basicamente no final do mês você recebe algo em relação às tuas metas. Aí tem gente que recebe comissionamento escalonado, bonificação, tem tudo, né? Tem campanhas de vendas, tem um monte de coisa. Mas basicamente a pessoa começa a ter uma renda como pessoa variável. Um mês eu posso ganhar melhor do que o outro, às vezes não, eu fico 3 meses ganhando bem, depois eu ganho mal, né? Tipo, às vezes tem períodos complicados e começa a fazer uma gangorra emocional, porque o financeiro acaba afetando também, né, a parte psicológica, e tem muitos líderes que têm depois que lidar com isso dentro da sua equipe, porque inclusive às vezes você tem gente dentro da equipe ganhando bem, gente ganhando mal, certo? E aí tem muito líder que diz, Raul, isso não é minha área, mas claramente está afetando. E eu digo, é tua área sim, se está afetando a tua equipe, você tem que começar a fazer isso. Então, da mesma maneira que eu acho que tem que ensinar, por exemplo, português para as pessoas escreverem direito, e hoje, usando o ChatGPT ou Cloud, hoje, pelo amor de Deus, não tem mais desculpa para você mandar um e-mail errado, um WhatsApp errado. Da mesma maneira, tipo, a educação financeira também deveria fazer parte. Inclusive, a gente aqui nos Estados Unidos, Marília e eu, desenvolvemos jogos para crianças que a gente ia em escolas públicas e fazia um trabalho onde a gente ensinava a administrar finanças e criou uma fazendinha e as crianças tinham dinheiro, elas tinham que guardar dinheiro para os dias em que não precisava. Podemos até conversar sobre isso algum dia, se você quiser desenvolver a ideia. Mas eu acho que a educação financeira deveria fazer parte da escola básica, do ensino básico, certo? Então as coisas que você ensina deveriam ser ensinadas, né? Pais e mães deveriam conscientizar os filhos. Mas então, como que você lida com esta gangorra emocional de ter entradas variáveis como pessoa física? Legal, Raul. Bom, primeiro ponto é que a gente vive hoje uma transição da sociedade, como eu falei, que a educação financeira vem chegando às escolas, ela já é obrigatória, e muitos pais não percebem essa educação financeira na escola porque as escolas estão se preparando para atender essa obrigatoriedade. Tá? Não existe uma disciplina educação financeira, mas existe no Brasil, na Base Nacional Comum Curricular, o conteúdo da educação financeira inserido nas várias disciplinas, um pouco em português, um pouco em matemática, um pouco em física, história, geografia. Só que os professores que não tiveram essa educação financeira lá atrás têm uma dificuldade de destacar esse assunto e perceber como algo que as crianças devem receber com uma atenção um pouco maior. Eu acho que vai ser diferente, eu acho que os mais jovens vão ter uma relação com o dinheiro bem mais madura daqui a um tempo, mas nessa transição a gente tem uma dificuldade de perceber. Agora, pensando no mundo das vendas, no mundo não só apenas do vendedor que vai ter bonificações, né, um ganho concentrado em épocas do ano, mas aquele comerciante, o empreendedor que ele pode não ter bonificação nenhuma, mas ele tem um mês bom, um mês ruim, né, a sazonalidade que são bem características do mundo das vendas, do mundo comercial. Eu tenho que entender primeiro os fundamentos do desequilíbrio. Por que que estatisticamente, vendedores têm mais problemas financeiros do que outros trabalhadores. Não é simplesmente pelo fato da oscilação da renda. É que quem entra no mundo comercial
ele já abriu mão de alguma coisa, ele abriu mão de uma estabilidade. Normalmente alguém que teve opção lá atrás de procurar um trabalho mais administrativo, uma formação mais previsível, prestar um concurso, né, aquela vida do CLT, do ganho certo todos os meses, todos os anos da sua vida, e ele não apostou, e apostar é a palavra correta, numa carreira em que ele tem possibilidades de se expandir mais, possibilidades de colher mais, e ele já tem uma pressão psicológica para provar a si mesmo e provar à família que essa escolha dele é bem sucedida. Então ele não vê a hora de poder se compensar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, todo vendedor, no evoluir da sua carreira, vai dar suas cabeçadas. Tem suas tentativas e erros, tem seus acertos e suas falhas, tem seus aprendizados, e ele sabe que ao longo da carreira ele vai amadurecer um comportamento e escolhas que farão com que, provavelmente, sua habilidade futura dê uma maior previsibilidade à sua renda, ao seu trabalho, do que aquilo que ele tem hoje. O que acaba acontecendo é que muitos têm a ilusão de que, passados alguns meses ruins, alguns meses de dificuldades, um primeiro mês muito bom pode significar ter encontrado o caminho correto. Cara, descobrir como vender, descobrir o veio da boa negociação. Então, normalmente o que a gente percebe ao acompanhar famílias de comerciantes e vendedores é que geralmente é um grande evento de sucesso que faz com que essa pessoa assuma um padrão de vida um pouco maior do que deveria. Agora que eu descobri o caminho das vendas, eu já vou assumir uma prestação um pouco melhor no meu apartamento, comprar um carrinho um pouco melhor. Não é uma aquisição que ele faz, é um compromisso futuro que ele assume. Ele está assumindo que nos próximos meses ele vai pagar a prestação da escola do filho, do carro que ele comprou, da casa. Então, onde está o grande risco da área comercial? Está no engessamento das escolhas futuras. Tem gente que até defende que o bom vendedor é aquele que está com a corda no pescoço, aquele que tem contas para pagar porque ele corre para vender. Eu acho que isso é algo muito antigo, é revolução industrial, você fazer o trabalhador passar fome para correr atrás de comida. A gente pode construir uma relação muito mais inteligente em que a estratégia que funciona para esse comportamento financeiro, para essa renda que oscila, que varia, é considerando um ganho médio que esse vendedor vai ter, vamos falar de um número redondo, vamos supor que ele perceba que entre renda normal e comissionamentos ele vai ter uma expectativa de 10 mil reais ou 10 mil dólares por mês. Ele não pode ter um comportamento de consumo parecido com um trabalhador que ganha 10 mil dólares por mês, porque esse trabalhador sabe que faça chuva, faça sol, vem crise, ele vai ter aquela renda, ele vai ter no 13º, ele vai ter férias para compensar pequenos erros, o vendedor não tem isso. Então, se ele assumir um padrão de vida cujos gastos fixos forem muito elevados, ele está, na verdade, construindo uma jaula. Ele está colocando a corda no pescoço, está comprometendo o equilíbrio futuro dele, porque ele pode estar passando por uma temporada muito boa, daqui a 3, 4 meses pode vir um período de crise, pode vir um período de escassez do mercado, pode vir um período de falha na atividade dele, e ele, ao não conseguir manter seus pagamentos em dia, ele começa a entrar no efeito bola de neve, em que naquele mês ele não pagou as contas, no outro mês vendeu um pouco mais, mas não o suficiente para cobrir o buraco que tinha, já começa a pagar juros, fugir o controle. Essa ansiedade é ruim. Não tem nada pior do que eu, como consumidor, ser atendido por um vendedor ansioso por vender. Quando eu admiro o vendedor, o cara, porque ele é estrategista, ele é inteligente, ele está trazendo um raciocínio que me surpreende. Às vezes eu compro o que eu não quero pela admiração que eu tenho pelo vendedor. Agora, aquele vendedor que chega com aquela sensação de corda no pescoço, que está passando fome, cara, preciso, me ajuda, ele me desconforta. Né? Então, o que eu preciso? Eu preciso ter condições de trabalhar com a cabeça bem equilibrada, com a minha estratégia podendo ser bem pensada, para eu construir um relacionamento, construir uma venda, e para isso funcionar eu não posso ser uma pessoa ansiosa. Como que eu faço para ser uma pessoa menos ansiosa? Estratégia básica. Menos custo fixo. Se eu comparar duas famílias que têm uma renda de 10 mil, aquele que ganha 10 mil todos os meses pode ter um padrão de vida, um custo de vida maior, um carro um pouco melhor, uma casa um pouco melhor. Quem tem uma renda que oscila vai abrir mão daquele carro que acha que pode pagar. Vamos supor que ele possa pagar um carro de 100 mil reais. Ele vai comprar um carro de 80. Ele poderia morar numa casa de 1 milhão de reais, vai morar numa casa de 750. Num primeiro momento, a gente acha que está abrindo mão de conforto e conveniência, mas não, há uma compensação. É menos gasto fixo e mais gasto variável. Como ele tem uma casa um pouco menos confortável, um carro um pouco mais simples, ele, comparado com aquele que ganha os mesmos 10 mil todo mês, vai ter viagens mais frequentes.
vai ter um lazer mais generoso, ele vai mais a shows com a sua família. Perceba a diferença que é eu ter uma prestação todos os meses de casa, carro, plano de saúde, escola, e ter todos os meses um plano para, nesse mês eu vou para a praia, no outro eu vou para a montanha, no outro eu vou ver um show da minha banda favorita, no outro é um show da banda favorita do meu filho, e que num mês em que as contas vêm um pouco mais magras, eu vou discutir em família que neste mês nós vamos cancelar um passeio, nós vamos postergar para o mês seguinte, nós vamos simplificar o passeio, né? O que seria para a praia algo mais generoso, não, vamos fazer um bate-volta. É, essa flexibilidade permite àqueles que têm renda variável começar a fazer um pé de meia, começar a fazer planos para o futuro, planos que sejam mais preservados. Por quê? Se ele tem uma previdência sendo construída para a renda futura, se ele está construindo um pé de meia para a faculdade do filho dele, ele não vai atacar o pé de meia dessa faculdade, ele não vai desconstruir o sonho de educação do filho porque aconteceu um problema de saúde ou porque teve um pequeno incidente, ele vai lidar com o próprio orçamento. Então, não é uma vida mais pobre, não é uma vida mais necessariamente mais simples, ela é uma vida de menos custo fixo, para que com mais gasto variável ele se sinta mais recompensado e sendo mais recompensado se sinta mais motivado. Tá? Então, quem que chega melhor para trabalhar na segunda-feira? Pô, não é quem ficou espalhando contas na mesa para descobrir qual vai pagar. É quem foi no show da banda favorita, quem foi visitar a mãe, quem presenteou alguém numa festa. Essa pessoa que está vivendo, ela está melhor. Então, quando ela tem uma verba maior, a pessoa tem uma verba maior para gastos variáveis, ela não só está mais motivada, mais energizada, como ela está mais preparada e blindada para o sobe e desce, para as oscilações da renda e para os imprevistos que podem surgir. Então, com isso, eu não estou condenando o fato da renda ser variável. Ela é uma característica da minha vida. Eu simplesmente tenho uma vida que funciona melhor, que está adequada a isso, e se por alguma razão tiver aquele sentimento de que, puxa, mas meu carro é mais simples, só que você viaja muito com ele. Meu apartamento é menor, cara, mas você pode sair para jantar toda semana, jantar fora, né? Compartilhar, conviver, confraternizar, algo que é muito importante para quem é da área comercial, porque ninguém vai bem na área comercial sem trocar referências. Então, nós estamos construindo um estilo de vida mais recompensador, porém inteligentemente flexível, estrategicamente flexível para lidar com as incertezas. Com isso, os planos começam a acontecer, começam a se concretizar. Com isso, aquilo que foi previsto como ser no meu estilo de vida começa a se tornar algo mais perene, eu não tenho frustrações e dificuldade para pagar, e o vendedor vai se sentir mais leve, mais energizado e motivado para cumprir o trabalho dele. Essa é a estratégia que a gente vem tocando há muito tempo, com todos os profissionais que têm uma renda que varia e que costuma funcionar muito bem. Perfeito. Inclusive está muito alinhado, estava pensando aqui com um pensamento estoico que eu uso muito, que é de você não tem controle sobre o que acontece com você, mas você sempre tem controle com a tua reação. Eu não posso nem sempre controlar a renda, né, o que entra, mas os meus custos eu consigo controlar. E aí, então eu tenho foco no meu controle. Aí, então eu reduzo meus custos fixos, aumento minha segurança. Muito legal, perfeita explicação. Desculpa, um adendo importante. Imagina que a pessoa que tem essa condição de estar se privando em termos de custo fixo porque decidiu ter um pouco mais de controle, no mês sensacional de vendas, no mês que bateu a comissão, eu esperava 20 mil, veio 40. Essa pessoa que está acostumada a viajar, a fazer evento, a celebrar, ela já tem um plano para celebrar. Não tem problema fazer uma viagem maior desde que você pague à vista. O grande problema é o comprometimento futuro, você assumir várias prestações ou a despesa certa diante da renda incerta. Então é daí que vem a grande sacada de você, puxa, tenha o hábito de aquilo que para você é uma compensação por um custo de vida menor, né, já que eu abri mão do meu custo de vida para ter mais celebrações, que as celebrações sejam sempre pagas à vista, no momento que eu tiver o caixa, no momento que eu tiver condições de comemorar um bom trimestre, um bom ano de trabalho. Isso faz com que a relação com o dinheiro seja bem mais interessante. Até porque senão tem muito, inclusive acho que na área de vendas isso é importante, de que eu preciso mostrar sucesso, né? Não só tenho que ser um sucesso, eu tenho que mostrar que eu sou um sucesso. Da mesma maneira que é desconfortável você chegar com uma pessoa que está, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso bater a meta.
pô, o carro quebrado, a roupa rasgada, do tipo, você vê que a pessoa tá, né, tipo, não, você, né, sucesso atrai sucesso e você não quer parecer um fracassado. Então, eu vejo muitas pessoas com dificuldade de aceitar que, por exemplo, elas têm um custo de fixo muito alto, elas começam a se empepinar financeiramente tentando mostrar a aparência de sucesso, porque nos bastidores dá claramente a coisa confusa, mas essa aparência é super importante. Então, né, tipo, mas eu queria te perguntar uma coisa. A gente fez uma vez um podcast com o Gaziri. O Gaziri tem vários livros publicados. Ele é um estudioso, certo? Ele escolhe um tema, vai pesquisar. E quando ele fala sobre vendas, uma das coisas que ele defende é super polêmica, porque tem sempre um grande debate, que é ele acha que o comissionamento, por provocar esta oscilação, provoca uma insegurança psicológica nos vendedores, tá? E que essa insegurança acaba sendo deletéria, negativa para a performance do vendedor ou da vendedora. Então ele diz: tira a comissão. Tira a comissão. Aí tem um monte de gente, mas aí você mata a iniciativa, né? Do tipo, vamos lidar com de outras formas com essas inseguranças, que nem você estava falando. Espera aí, não, né? Existem outras maneiras. Qual seria a tua visão, você como, né, tipo, sou especialista em dinheiro, basicamente, e sei lá, na influência que ele tem nas nossas vidas. Você como empresário e empresária, pense agora você, com tua equipe, ou se você estivesse dando conselhos para alguém, você concorda com o Gazir? Já estou provocando aqui já, tipo, o cutucão. Eu sou super amigo dele, tá? A gente debate, almoça junto toda vez que eu vou para Curitiba, eu saio para almoçar com ele, então nós somos bem amigos também. E ele sabe, e ele gosta disso, porque ele acha que melhora o trabalho dele também. Qual é a tua opinião sobre essa questão? Tira ou não tira a comissão do vendedor? Raul, também admiro o trabalho do Gaziri, mas nesse ponto nós temos opiniões diferentes. Tá? Por quê? Se eu percebo que num time comercial o desequilíbrio financeiro, a falta de controle, as compensações, né, a busca por antecipações salariais, por exemplo, é algo muito frequente, provavelmente uma solução, talvez temporária, seja congelar as comissões para dar um pouco mais de previsibilidade e estabilidade. Mas eu iria por um caminho diferente. Um time comercial bem orientado, e vamos lembrar que hoje toda grande empresa, além da educação financeira hoje ser obrigatória nas escolas, ela também é uma prática recomendada por grandes empresas para que você ofereça o mínimo de, vamos dizer, previsibilidade, como um benefício para os trabalhadores, oferecer educação financeira é algo interessante. Um time que é orientado a ter o seu planejamento no caminho da ambição, do tipo, olha, vamos montar um plano nessa linha de que o custo de vida será um pouco menor, vamos ter um plano para também ter um gasto variável que permita acomodar as incertezas, mas vamos montar um plano de projetos que nós concretizaríamos na vida se fôssemos bem-sucedidos em termos comerciais, se viesse uma boa bonificação no fim do trimestre, do semestre do ano. Esse trabalhador que está perseguindo uma viagem, que está perseguindo a troca do carro, que está perseguindo a reforma da casa, ele provavelmente vai trabalhar com muito mais energia e intensidade do que aquele que mais esforço ou menos esforço tanto faz. Então, o que faz as pessoas acordarem cedo para o trabalho, terem vontade de trabalhar e mudar o mundo, é a vontade de realizar sonhos na vida. Então, talvez não seja nem a questão de ter ou não ter comissão, mas o time ser ou não ser provocado a buscar algo mais na vida. Não é apenas ter um relógio melhor, me vestir melhor, mas oferecer algo melhor para a família. Nós estamos num momento em que o debate sobre planejamento financeiro familiar é crescente. Você deve ter percebido que todo banco brasileiro hoje oferece agora algum tipo de organizer, né? Um planejador. Então você já tem sua fatura meio que organizada ali, classificada por tema, algum tipo de alerta, porque o debate sobre planejamento está crescendo. Há uma tendência, como aconteceu aí nos Estados Unidos, da população se tornar cada vez mais planejada, cada vez mais consciente sobre seguros, sobre antecipar os cuidados com a educação do filho, antecipar os cuidados com a previdência, e o trabalhador, principalmente o vendedor, consciente do que ele quer alcançar na vida, se ele tiver a oportunidade de acelerar esse processo com uma bonificação, acelerar esse processo com algum prêmio por um desempenho acima do normal, ele vai correr atrás disso. Então a gente sabe, você sabe que meritocracia funciona muito bem na área comercial
A gente não pode abandonar isso. O problema é quando a meritocracia vira do avesso e acaba criando exatamente o contrário. A pessoa que depende tanto da bonificação que, ao perceber que ela está ficando muito distante, ou ao perceber que as contas estão fugindo ao controle, ele simplesmente se desestimula a continuar produzindo porque está mais preocupado em lidar com o telefone da cobrança que está tocando todos os dias ali, exigindo um pagamento, a quitação do carro, senão ele vai perder. Então, o descontrole financeiro demanda das empresas uma revisão das estratégias justamente para não criar uma frustração de deveria ser uma motivação. Mas eu acho que um time comercial bem orientado, bem estimulado para alcançar grandes objetivos, será, com certeza, muito mais bem influenciado por comissões do que trabalhar sem nenhum tipo de estímulo adicional. Perfeito. Sabe, eu concordo com isso. De novo, vamos lidar com a consequência, tipo, vamos educar as pessoas em relação a essa gangorra, mas não vamos eliminá-la, porque isso, né, você acaba desmotivando, inclusive, os melhores, né? Sim, Porque se você pegar os melhores são ambiciosos, né? As sim, melhores vendedoras são ambiciosas. Eu quero ganhar mais. Então, se me tira isso, tudo bem, eu crio um piso, o piso me dá segurança, mas eu elimino, né? Tipo, eu coloco um teto também. Aí, e daí? Eu não quero ter teto. Você não quer ter teto, eu não quero ter teto. Ninguém que é bom quer ter teto. Não me coloque um teto, né? Eu não quero estar limitado. Uma vez eu vi um estudo super interessante que mostrava que, inclusive, as pessoas com dívidas ficam com QI mais baixo. Elas tomam sim, decisões piores, porque aquilo sequestra uma parte do cérebro, a pessoa fica tão, né, preocupada com aquilo que ela entra numa espiral, num ciclo vicioso, de que vai piorando, né? Tipo, assunto para outro tema. Quando a é, gente vai entrevistar alguém para o podcast, a equipe faz um levantamento de frases, coisas que você postou, artigos, etc. Você, felizmente, já, né, já acompanha, né? Então tava fácil. Mas tem duas coisas que eu separei que, para mim, estão muito alinhadas. Uma delas é uma frase que você falou que enriquecer uma escolha, e a outra que isso, você acha que publicou recentemente no Instagram, uma coisa que dizia que a felicidade não. Não, o dinheiro não compra felicidade se você não souber o que é felicidade. Então, exato. e para mim, as duas coisas parece que estão separadas, mas no fundo tem uma questão comum, é definir o que você quer. Tipo, e aí passar a agir. Acho que você pode falar um pouquinho mais sobre isso, porque é algo que, às vezes, as pessoas, inclusive, é uma visão que se tem de que o dinheiro é meio que inimigo de uma vida boa, tipo, né? E eu vejo isso como uma visão meio errada, de dizer, não, é uma ferramenta, use corretamente, né? Então, aprofunde esse tema, porque eu acho que, como líder, eu posso aprender algo e usar isso depois, primeiro na minha vida, e segundo no meu discurso com a equipe, né, em algumas Exato. situações. Bom, primeiro uma reflexão sobre o dinheiro, né? Se é ou não é importante, se ele merece ou não toda essa ênfase na nossa vida. Eu acho que o dinheiro ele funciona mais ou menos. Imagine que você vai fazer uma grande jornada de bicicleta, né? Vamos pedalar ou o caminho de Santiago de Compostela, 800 quilômetros, ou uma grande jornada aí de norte a sul na América do Sul. Se eu tiver uma bicicleta elétrica, eu vou fazer essa jornada de maneira muito mais fácil, tá? Então imagine que o dinheiro, ele é mais ou menos como a bateria da bicicleta. Tem muita gente que sabe que não dá para viver sem ela, dá para pedalar muito mais, mas na verdade o que o dinheiro traz para sua vida é ele facilita a sua jornada, ele dá leveza às escolhas que você vai fazer. Você pode viajar com mais dinheiro ou com menos dinheiro, você pode dar conforto para sua família com mais dinheiro ou com menos dinheiro. Com mais dinheiro, você vai simplificar algumas escolhas, você vai sofrer menos com algumas escolhas e vai principalmente potencializar algumas escolhas. E aí acho que fica claro o porquê que eu vou falar que enriquecer é uma questão de escolha. Não é que as pessoas que hoje têm que administrar pobreza escolheram ser pobres, ou não escolheram ser ricas. Na verdade, é que a qualidade das escolhas que a pessoa vem conduzindo na sua vida, desde a educação, os caminhos do trabalho, como que vai, quanto tempo vai dedicar ao trabalho, quanto a afiar o machado, né, ao conhecimento, ao treinamento, à preparação para diminuir o esforço do trabalho. Todas as escolhas vão se acumulando e vão trazer mais ou menos eficiência no processo como um todo. Então pode ser que num primeiro momento da minha carreira, na minha cabeça tenha aquela sensação de que, puxa, minha família sofreu tanto, passou fome, agora que eu tenho um bom salário, eu posso oferecer para minha família aquilo que minha família nunca teve. Então vou oferecer o melhor carro que eu posso pagar, a melhor casa, a maior televisão, a maior assinatura de banda de internet, o maior
nível de conforto e eficiência que a família pode ter. Ao fazer isso, eu estou meio que trabalhando num limite que, diante de uma oscilação na renda ou diante de uma dificuldade de crescer na carreira, eu estou criando uma estagnação naquele conforto que eu estou oferecendo para minha família. Quando eu opto por, sabendo que eu posso oferecer um certo grau de conforto X, eu vou dar para minha família 90% de X, um passo um pouco mais dosado. Por quê? Porque esse dinheiro que eu tenho a mais, eu vou usar ou para investir para o meu futuro, ou para me qualificar, buscar um certificado a mais, participar de um congresso, uma convenção, um networking. Vou gastar com happy hour que seja, mas o happy hour não para encher a cara, né? Para cruzar referências, obter relacionamentos. Quando eu conscientemente estou usando meus recursos para criar ou construir os fundamentos do próximo degrau que eu vou subir, eu certamente terei menos dificuldade para melhorar minha renda, menos dificuldade para o próximo passo na minha carreira, do que aqueles que estão vivendo no limite. Porque muitos estão deixando de fazer seus treinamentos, certificações necessárias, porque estão pagando contas, correndo atrás de corrigir os erros de rota. Tem um outro aspecto que também caberia um outro podcast inteiro para discutir, que aumentou minha renda quando eu ofereço para minha família algo novo, eu estou oferecendo algo que envolve um tipo de decisão que eu nunca tomei na minha vida. Geralmente, o carro novo, a casa nova, a escola nova do filho vão trazer gastos que não estavam previstos. Seja porque os gastos automáticos, né, um carro mais caro tem PVA mais caro, seguro mais caro, seja aqueles que você não esperava, um carro melhor para fazer você viajar mais, e viajar não estava no seu orçamento. Você passa a ter um padrão de gasto que você não tinha, mas isso é um desenrolar de escolhas complexas. O fato é que, tentando fazer o melhor possível nas minhas escolhas, eu normalmente vou viver no limite, e ao viver no limite, eu não estou criando aquele colchão de tranquilidade que é o investimento necessário para dar um passo atrás e um salto à frente, para ter uma evolução na minha carreira como consequência de networking, de investimento em ferramentas, de investimento em conhecimento. Isso faz com que as pessoas cresçam menos do que o ideal. Tá? Então, por isso que enriquecer é uma questão de escolha. Quando você para, pensa, mais ou menos como o atleta que deseja estar na Olimpíada, que não é no começo do ano que ele vai treinar para a Olimpíada, é 8 anos antes. Né? Ele começa a desenhar quais são os passos necessários para chegar no ponto certo lá na frente. Planejamento financeiro é isso. Eu quero que meu filho esteja formado, educado numa boa faculdade daqui a 8 anos. É agora que eu vou agir. Eu quero que daqui a 25 anos eu viva com tranquilidade, sem ter que estar escolhendo meu alimento por causa da economia. Eu quero escolher por causa da qualidade, né? Mas isso tem que começar desde cedo. Então, ao olhar o seu futuro e montar uma estratégia, né, quase que uma conta de trás para frente, para chegar onde eu quero, tomando os cuidados que eu preciso tomar, você vai perceber que a vida nada mais é do que construir de tijolinhos, né, em que a cada ano você confirma se está ou não no caminho certo. Por isso que as escolhas nos conduzem para o caminho ideal. Agora, a segunda parte da pergunta que você fez, que é a questão da felicidade. Tem muita gente achando que a felicidade depende de mais dinheiro, né? Que se eu alcançar aquele bônus, ufa, agora a gente tira, desatola esse barco, né? Agora a gente consegue Eu avançar. vou ser feliz quando, né? Eu vou Exatamente. ser Vou ser feliz feliz quando quando ganhar na Mega Sena, quando meu filho entrar no Big Brother, quando eu tiver o bônus, quando. Raul, são 25 anos trabalhando com planejamento financeiro, planejamento de herança, né? Pessoas que recebem dinheiro de repente, bônus, prêmios, a pessoa que está lá com a vida de dificuldade, agora entrou um bônus de 300 mil reais, resolvi minha vida. A gente percebe que não resolve a vida. Por quê? O dinheiro tem que ser entendido como um potencializador. Se você é uma pessoa infeliz hoje, com pouco, com restrições, ganha 1, 2 salários mínimos, né? Puxa, mas quase não dá dignidade, é quase não dá. Mas se você não consegue encontrar felicidade na simplicidade, você não vai encontrar na abundância, porque o dinheiro nada mais faz do que dar força para suas escolhas. Então, se o relacionamento não está feliz, se o seu momento de lazer é frustrante, se a sua relação com os filhos é frágil, com mais dinheiro, tudo isso vai aparecer muito mais, porque você não está sabendo encontrar o que é viver diante da escassez. Então, quando você tem mais dinheiro, a tendência é que você vai fazer investimentos errados, você vai tentar tirar um atraso das suas frustrações, a pessoa que você ama vai falar, pô, peraí, e eu, né? Estava esperando esse momento, agora o prêmio é todo dele, todo dela. Então, há desequilíbrios que se sobressaem quando o dinheiro aparece. Por outro lado, a gente vê que pessoas que na simplicidade são muito felizes,
valorizam aquela roda com os amigos, o encontro com as famílias, os momentos que tem com os filhos, momento da música no fim de semana, pode ser uma roda de samba, pagode, axé, funk, não importa, mas a pessoa tem aquele momento que ela fala, poxa, isso aqui sou eu. Quando essa pessoa tem dinheiro, ela vai para o show do artista favorito dela, pô, ela multiplica por milhão aquilo que era bom para ela. A pessoa que está acostumada a visitar parentes, ver a mãe todo fim de semana, quando tem mais dinheiro, vai ver a mãe, vai levar um bom presente de gratidão para ela. Então, ela intensifica aquilo que é bom. Então, não é o dinheiro que vai trazer a felicidade. Nossas escolhas constroem felicidade. Com mais dinheiro, eu simplesmente multiplico essa felicidade. Então, as pessoas não devem se iludir de que será um ano bom de vendas ou será uma promoção na carreira que vai trazer a felicidade, porque, na verdade, o que o histórico me mostra é que isso traz separações, brigas, frustrações, doença, porque a pessoa em poucos dias percebe que não conseguiu tirar o atraso das más escolhas que ela está acostumada a fazer. E aí o dinheiro simplesmente serve para alimentar a ansiedade, né? Já que eu não sou feliz, vamos comprar alguma coisa no shopping, vamos tomar alguma droga, vamos encher a cara, e aí a pessoa, esse dinheiro dura muito pouco, né? E não agrega quase nada. Você vê que, dois comentários rápidos aqui, dois estudos que eu vi recentemente de o que acontece com quem ganha na loteria. Eu acho que 95 ou 99% numa quantidade absurdamente rápida de tempo não tem mais Perde. nada, e às vezes uma quantidade É, imensa de dinheiro, assim, você vê que a é. pessoa fala. Um terço dos ganhadores de loteria, 3 anos depois, estão em condição financeira pior do que de antes do Era prêmio. melhor não Um ter terço. ganho. Imagina, era Melhor melhor não ter não ter ganho, ganho. só trouxe problemas. Fora Né? todas as outras consequências que teve, não é só financeiramente, provavelmente relacionamento, saúde, toda uma confusão. Esse Perda dos amigos, afastamento da família, tudo aquilo que vem tudo, como, pô, imagine. agora que o cara tem poder, esqueceu da gente. Então Imagina, é mais ou imagina. menos isso. E todo mundo pedindo para ganhar na loteria, ó, para você que está nos vendo, nos ouvindo, olha aí, ó, um terço das pessoas termina pior, né, tipo, perde, né, pior, tá pior. E outra coisa que eu vi é o É, que acontece com felicidade a partir de um certo renda, ela meio que estabiliza, né, do tipo, então existe um patamar que obviamente é mínimo, mas depois tem um patamar onde a partir daí já não vai, e não é tanto assim, certo? Acho que são cento e é, quarenta 150 mil é, dólares, acho que aqui nos Estados Unidos, não sei. Isso. Aqui no Brasil seria até menos, tá? Esse estudo é americano, realmente é 140 mil dólares anuais, né? Então vamos pensar um pouco mais de 10 mil dólares por mês. O pessoal do Brasil vai falar, porra, é bastante dinheiro, né? Vamos lembrar que a renda americana ela é maior que a brasileira, então a gente poderia dizer que algo em torno, no Brasil, de 10 mil reais por mês seria o número que chegaria no ápice da felicidade. As pessoas vão falar, puxa, mas eu seria mais feliz com um helicóptero, né? Não, o que acontece é que o dinheiro ele nos traz felicidade quando ele acrescenta algo na nossa vida que nós não tínhamos. Então, o primeiro carro, por mais simples que seja, ele vai trazer muito mais felicidade do que aquele Porsche que você vai comprar depois de anos de sucesso na sua carreira. Né? A primeira casa própria vai trazer, quitada, né? Vai trazer muito mais felicidade do que uma mansão que você vai comprar num condomínio de luxo no subúrbio da cidade. Por quê? É mais ou menos aquele sentimento de que quando você compra algo, ele traz a felicidade pelo processo da compra. Você, com certeza, Rui, na sua vida já passou por comprar vários modelos de carros interessantes na sua vida, não sei o quanto você gosta de carro, mas um carro que você muito quer, ele é muito ambicionado até o momento que você tem, a partir daquele momento ele passa a ser algo mais comum na sua vida, né? Ele já não é mais algo que está ensejando alguma ambição. É algo que você adquiriu, se você ralar esse carro em algum momento, tiver um pequeno acidente, já perdeu totalmente interesse por ele. É diferente de uma viagem, por exemplo, que você faz um plano, vamos pensar numa viagem, o show da sua banda favorita, você faz um plano, você quer estar lá, você faz um sacrifício, dias antes você está se preparando, se vestindo tal, coloca uma grana, quando você encerra esse evento, ele já é escassez na sua vida. Ele já é passado, ele está sendo recordado por fotos, por lembranças, por músicas que você fala, poxa, estou lembrando daquele momento. Então, a experiência tem um peso muito maior do que a aquisição. É, é muito interessante lembrar que no fim de uma vida, lembrando que eu cuido do dinheiro de famílias de todos os momentos, inclusive os momentos da dor, né, de que alguém está partindo ou que alguém partiu há pouco tempo, mas geralmente o que é lembrado no fim da vida são os momentos que
a pessoa viveu na vida. A viagem que ela fez, não importa o modelo do carro que ela tinha, né? O lugar que ela foi, não importa se a cama que ele pagou no quarto era king size, double size, né? O que importa é o que ele viveu naquele lugar. As experiências pesam muito mais do que as posses. E é muito interessante estimular as pessoas, diante do crescimento da renda, perseguirem novas experiências. Eu vou fazer um curso novo, eu vou sair de uma casa sem piscina para uma casa com piscina. Não precisa ser uma piscina muito grande, mas o que constrói felicidade na nossa vida é acrescentar aquilo que nós não temos, acrescentar aquilo que nós não experimentamos na vida. A partir do momento que você já tem, talvez fique como algo acessório. Até bem interessante, uma recomendação que eu faço a todos é, diante da vontade de ter algo novo, eu quero ter um carro super esportivo, um V8, ou um carro de 300 cavalos. Cara, comece a viajar e nas viagens alugue um carro desse. Se você acha que, puxa, no seu dia a dia vai ser interessante, alugue, vai ser mais caro no Brasil, mas alugue por uma semana um carro de luxo. Bastante dinheiro, mas bem mais barato que você pagar o IPVA ao tirar esse carro da concessionária. Você perceber que algumas coisas, basta você desfrutar alguns momentos para estar bem, outras coisas, você vai perceber que, pô, eu adoraria ter isso todo dia. Se você tem esse sentimento que adoraria ter isso todo dia depois que experimentou, é porque provavelmente a aquisição daquele bem vai fazer diferença na sua vida. Se não, a simples experiência, o simples aluguel, o compartilhamento já são suficientes para você ter um pouco daquilo que para você simboliza um status, simboliza um prêmio, como um diploma na parede, né? Pô, alcancei o que eu queria na vida. Vou dirigir um Porsche. Eu estou falando do Porsche, né? Mas aqui do meu lado você vê que eu, como embaixador da Audi aqui, eu tenho preferência pela minha marca, mas não importa a marca, né? Você simbolizar na sua vida aquilo que mostra que você chegou lá, pode ser adquirindo, pode ser alugando, pode ser simplesmente vivenciando aquilo, e eu acho que o aluguel é uma maneira flexível de você experimentar e testar se realmente você quer ter aquilo na vida. É o que eu faço, exatamente isso. Dependendo da locadora aqui nos Estados Unidos, eles têm os fora de série, e aí você se dá o gostinho de ver, tá, como que seria, né? Do tipo, então tá bom, vou pegar um Corvette, vou pegar um Camaro, vou pegar, sabe, tipo assim, a marca que você quiser. Quando vou para a Europa, por exemplo, você tem aí, né, abrem todas as marcas, né? Do tipo, então você vai para a Alemanha, pegue o melhor Audi que você puder pegar e dá uma volta no teu melhor Audi, do tipo, pô, né? Uma delícia. E depois você vai dizer, talvez não, talvez o outro, talvez você fique curioso. Eu sempre optei por viajar com a família. Sempre foi, desde sempre, uma conversa minha com a Marília, de tipo, o que nós vamos fazer? Porque outro estudo que eu vi é de quanto tempo a gente passa com as crianças. Você como pai com as crianças. Eu acho que uma coisa como 80 e poucos por cento do tempo que a gente vai passar está acumulado nos primeiros 18 anos de vida. A partir daí, você tem, certo? Tipo, começa a se espaçar cada vez mais e a vida vai levando eles para um outro lado. E aí a gente diz tanto que eu saí do Brasil por causa disso. Porque se eu estivesse no Brasil, eu estava viajando o tempo inteiro, não ficava em casa, estava sempre, né, viajando palestra, consultoria, etc., né, via para cá, para lá. Eu falei, não, vamos bloquear. Agora eles estão indo para a faculdade, ok, agora começa uma outra fase. Mas eu sou muito, muito partidário das experiências. E você que está nos vendo ou nos ouvindo e é líder de uma equipe comercial, está pensando, campanha, né? Campanha. Adoro quando você pode dar uma experiência para os seus vendedores e para as suas vendedoras, certo? Pense muito nisso, não vão se esquecer nunca disso, tá? Cinquentão, cenzão faz diferença, mas, né, some, né, desaparece. Mas a experiência vai estar sempre para lá. Muito bem. Última pergunta, antes da gente falar um pouquinho da semana que você está organizando, que, né, a gente falou tanto de educação financeira, participar da semana com certeza absoluta vai fazer muita diferença para todo mundo, e eu convidaria você que é líder a prestar atenção, porque você pode fazer junto com a tua equipe. Então, tipo, façam em grupo, discutam isso, né, você pode fazer com a tua esposa, com o teu marido, né, tipo, né, o livro dele é Casais Enriquecem Juntos, né? Então, é uma coisa para compartilhar. Mas antes da gente falar sobre a tua semana, Gustavo, eu tenho uma frase que eu uso, que às vezes as pessoas dão risada, mas eu digo que uma das coisas mais inteligentes que a gente pode fazer na vida é parar de fazer bobagem. Certo? E, tipo, então, e aí, pelo que a gente falou até agora, por exemplo, de bobagem que eu anotei aqui é custo fixo alto, certo? Financeiro. Então, custo fixo alto já, né? E eu estou vendo que você várias vezes falou, por exemplo, de optar por compras materiais e não por experiências, certo? Tipo, então, de novo, desconectar do que é realmente importante na vida. E um terceiro comentário que você fez é sobre, por exemplo, não ter dinheiro guardado para situações de emergência,
certo? Os americanos aqui acho que chamam de rain fund, aqui, né? Rain day fund, tipo, né? Choveu e agora, né? O que eu faço, né? Além dessas três coisas aqui, tem uma última ou uma dessas três que você gostaria de reforçar? Tipo, o último comentário para tipo assim, se for para fazer alguma coisa importante, presta atenção nisso. Raul, eu acho que é muito importante sempre ter um plano a ser concretizado. Não importa se é de longo, de médio, de curto prazo. Porque o nosso modelo de planejamento, o modelo que eu conduzo na Super Rico, a plataforma da qual sou sócio, é um modelo baseado em projetos pessoais. Então, o grande trabalho do meu planejador é tentar arrancar da pessoa, tentar arrancar do cliente, desejos que nem ele sabe que tem. Porque hoje, principalmente o brasileiro, está tão machucado, tão ferido com dívidas, com desequilíbrio, que ele diz que o grande sonho dele é sair das dívidas. Não, isso não é um grande sonho, né? Isso é uma necessidade. O normal seria você não só não ter dívidas, como estar poupando o suficiente para ter renda no futuro. E a pessoa fala, pô, legal, então meu sonho é ter independência financeira. Não, mas isso é muito básico, né? Todo mundo deveria ter esse sonho. Eu quero saber quais são os sonhos reais. Que lugares você quer conhecer? Que experiências você quer viver? O que você quer ter de novo na sua vida? Porque quando a pessoa começa a, primeiro, entender o que é sonhos, aí vai casar com a frase que você falou: para de fazer bobagem. Né? Por que nós fazemos bobagem? Porque nós ganhamos dinheiro e aí diante do dinheiro a gente vai tentar pensar o que eu posso fazer com esse dinheiro, né? E a pessoa vai perguntar no banco quanto que ela pode gastar com a casa que ela vai ter. Puxa, mas vai perguntar para quem vende financiamento? Não pode, não tem estratégia aí. Então a pessoa acaba ocupando a renda dela com o financiamento da casa, com o financiamento do carro, com a melhor educação que é dar para o filho, a melhor saúde que dá para a família, mas ela não pensou estrategicamente no que ela quer ter. Então, quando ela começa a parar, pensar, olhar para o orçamento dela. Gente, no passado a gente dizia que era difícil fazer orçamento, toma tempo, né? Planilha de Excel, abre e tal. Hoje você tem aplicativos. Baixa um aplicativo gratuito. A gente usa, na nossa plataforma, a gente usa muito o Minhas Economias, que é gratuito, não cobra nada e não é ligado a banco. Né? Porque o banco sempre vai empurrar alguma coisa para a gente comprar. Né? Então baixa um aplicativo com Minhas Economias ali e organiza o seu orçamento de forma automática. O Open Bank você nem preenche, ele já busca o seu extrato bancário, você já tem ali. Ao olhar para o orçamento, você vai ver que muitos dos gastos que você tem são gastos que são vícios do que você fez de errado no passado, compras que você fez no passado, parcelou e está pagando algo que você nem tem mais. Ou serviços de streaming, essas coisas pequenas que custam 30, 40, 50 reais por mês, você não percebe que vai dar 600, 700 reais no fim do ano. Então, quando você para, pensa, enxerga seu orçamento e começa a encaixar no orçamento, não, eu vou separar que seja 100 reais por mês para a próxima viagem. Eu vou separar um dinheiro para a próxima reforma que eu vou fazer em casa, vou separar um dinheiro para a minha independência financeira. Os pequenos projetos, Raul, vão estimular a pessoa a um sentimento de recompensa do tipo, puxa, valeu a pena fazer esse sacrifício de 3 meses. Isso vai energizar os planos de 7, 8, 10 meses. Então, ela vai criar o hábito de começar a fazer sacrifícios maiores para a próxima reforma, para a troca do carro. E a celebração desses projetos vai trazer uma energia interessante para manter os planos de longo prazo. Então é algo muito mais relacionado a um comportamento atlético, né? De que quanto mais projetinhos eu concretizo, mais eu celebro, mais capacidade eu desenvolvo para os projetos de médio e de longo prazo. A gente tenta criar esse hábito. Então, além da reserva que a gente chama de reserva de emergência, além de você ter a consciência do orçamento, né? De você diminuir os gastos fixos, ter o hábito de estar sempre concretizando um projeto, uma listinha de projetos a concretizar, vai fazer com que você se habitue a esse processo de sacrifício, que é um sacrifício premiado por uma recompensa, não é um sacrifício com cara de sofrimento, que é a vida toda. Né? A vida tem que ser uma gincana. Se eu estiver fazendo algum sacrifício, eu tenho que saber claramente qual vai ser o prêmio a ser colhido, dentro de quanto tempo, e se esse tempo é razoável para manter esse sacrifício. Com isso, a vida fica muito mais interessante, o nível de ansiedade diminui demais, a pessoa passa a desenvolver uma capacidade de focar no que interessa. O que interessa não são as finanças. As finanças não dando um problema para a gente, o foco está no trabalho, no relacionamento, na comunicação, na boa venda. A pessoa passa a ser um profissional melhor, passa a ser um pai melhor, um amante melhor, o que ela for para a vida, não importa, né? Mas ela vai ser uma pessoa mais interessante porque vai ser uma pessoa menos ansiosa, menos preocupada. Perfeito. Muito bem. O que é um segue perfeito para o próximo tema, que é a semana. Então, eu acho que é perfeito. Então, para a Ó, gente conseguir fazer isso, você está aí com um evento online
com palestras, aulas, tudo. Conta um pouquinho para a Isso. gente como é que vai ser, para que a pessoa que está nos vendo, nos ouvindo, entenda. E, de novo, para você que está nos vendo, nos ouvindo, reforça o convite. Não participe só você. Convide a equipe, convide tua pessoa importante na tua vida, teu marido, tua esposa, noivo, noiva, namorado, namorada. Façam juntos, pai, mãe, já, né? Que às vezes nossos pais, nossas mães também precisam de uma força. Filhos, né? Do tipo, né? Então, filhos também podem participar. Conte um pouquinho dessa semana, Gustavo. Raul, a Semana da Inteligência Financeira, que acontece agora entre 12 e 16 de agosto, eu considero o meu grande momento, tá? Que pode acontecer uma, duas vezes no ano, mas é um período que a gente destaca ali para movimentar redes sociais, movimentar a imprensa, a gente impulsiona, faz anúncios para as pessoas conhecerem, que é justamente para convidar as pessoas para uma semana de treinamento gratuito. Eu nunca gostei da ideia de ocultar informação. Tem gente que fala, mas é gratuito, você vai vender alguma coisa no final. Não, o que eu tenho é um processo de treinamento, eu tenho um processo de serviços em que eu considero muito importante que as pessoas conheçam muito bem o tipo de serviço que a gente pode fazer. Então, o que acontece na Semana Inteligência Financeira? Nós temos treinamento gratuito, serão 4 aulas bem aprofundadas, começo, meio e fim, não é enrolação, sorteio, não, são aulas, ferramentas que são oferecidas, degustações de serviços, em que a pessoa, ao concluir a Semana Inteligência Financeira, ela sai com um plano montado, ela sai com um projetinho do que ela deve fazer, ela baixa para ela o arquivo de controle, a minha planilha de controle, e fica para ela. Se ela tiver interesse depois de conhecer o serviço, de contratar, ali é uma oferta que vem depois. Mas, Raul, nos 6 anos em que eu tive a Semana Inteligência Financeira, foram 11 milhões de pessoas que participaram, 11 milhões de pessoas que me escrevem, que mudaram de vida por essa semana gratuita. Você falou muito bem, que venham pessoas de todos os níveis de renda, endividados, temos trabalho voluntário na Semana Inteligência Financeira, temos a oportunidade de conhecer ferramentas para a pessoa sair das dívidas sem custo algum. A ideia é dar uma movimentada na educação financeira como um todo, provocar escolas, empresas, profissionais a aprenderem, e quem precisar ou desejar ter algum tipo de acompanhamento, vai ter também no final uma oferta de serviço ali, mas meu objetivo é que milhões de pessoas tenham acesso ao melhor conteúdo e às melhores ferramentas para ajudar essa sociedade tão desequilibrada, em que 4 em cada 5 adultos estão no vermelho, que no mínimo as pessoas encontrem equilíbrio e com equilíbrio possam escolher o que fazer da vida. Alguns vão escolher fazer um curso, outros vão escolher fazer uma viagem, outros vão escolher investir no seu negócio, mas com isso a gente contribui para a sociedade e faz do Brasil um lugar melhor. Brasil não, porque tem alunos do mundo inteiro que participam. Você está nos Estados Unidos, está convidado a acompanhar também, Raul, mas na última Semana de Inteligência Financeira nós tivemos participantes de 72 países do mundo. Tá? Então, é muito interessante que a gente pode debater a realidade financeira de qualquer lugar. Tenho profissionais espalhados no mundo inteiro para ajudar a orientar esses interessados a cuidar da sua vida financeira. Perfeito, a comunidade lusófona. Aí eu tô com também alunos e mentorados em Angola, no Paraguai, assim, do tipo, né? E Fantástico. onde fala português tem muito brasileiro espalhado pelo mundo, mas, né, na verdade, quem está procurando informação boa em português online acaba encontrando você, né? Eu na minha área. Então, tipo, isso é muito bom, Exato. é uma referência. A pessoa que quer saber mais sobre a semana financeira vai para onde? É um site? Como é que faz? Vamos deixar para eles um link aqui para poderem acessar. Você deve colocar no, Tá, no rodapé aqui. A gente coloca um e canal de contato, né? E acho que tá. eles vão ter acesso direto à landing page, onde vai ter as aulas já liberadas. Ok, então perfeito. Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, pega aqui o link e depois Nicole e Gabriel da minha equipe colocam e fica registrado aí para quem quiser participar. E fica de novo o meu reforço para você que está nos ouvindo. Lembre que se você realmente quer ter um impacto positivo na vida da tua equipe, ajudá-los a administrar melhor o seu dinheiro, uma das melhores coisas que você pode fazer, e é ter o papel como líder. É uma influência que você vai ter que vai, né, fazer uma grande diferença. Gustavo, para terminar, compartilhando aqui rapidinho, tem um aplicativo aqui nos Estados Unidos que permite você comprar frações de ações, né? Sim. E você faz uma conta com o teu filho. Tá? Então, meus 2 filhos têm contas, né? Eu administro para eles e comecei, sei lá, uns 10 anos atrás, eu colocava $50 mês sim, mês não.
Tá? E eu sentava com eles e dizia qual empresa que vocês querem comprar. E aí já, né, começava, abria, mostrava bolsa, mostrava resultados, e eles eram muito focados em coisas que eles estavam comprando. Né? Então, eu estou aqui no momento da Disney, agora então eu quero Disney. Agora saiu o Pokémon novo. Quem que faz Pokémon? Não dá para investir no Pokémon. Mas dá para investir na empresa que faz a mochila do, sabe? Coisas assim, do tipo. Então a gente ia meio que conectando. E eles nunca deram muita bola. Só que agora eles estão passando dos 3 mil e poucos dólares, e agora estão começando a colocar o dinheiro deles, e é muito interessante, porque eu sempre falei para eles diziam 50 não é nada, 50 não é nada, mas 50, 50, 50, 50, sabe? Tipo assim, vai somando. Alguém falou que uma das forças mais poderosas que tem no universo é a progressão geométrica, e é basicamente isso, né? Tipo, então, e tem dividendos, e então, quando uma hora, teve uns 2 anos que eles esqueceram, e eu continuei depositando dinheiro, eu comecei a comprar ETFs do S&P 500 que paga dividendos, ou, né, com foco maior em dividendos, ou em ETFs aqui que tem de real estate, que são REIT, né, que também pagam mensalmente, e aí você coloca a recompra automática. Isso vai fazendo uma diferença brutal. E eu sempre falei para eles, um dia vocês vão olhar e vocês vão ter dinheiro na conta. E isso é uma sensação muito, muito, muito boa. Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, é isso que o Gustavo ajuda você a fazer, certo? Às vezes vai ser mais dinheiro, porque você está numa situação diferente, mas todo mundo acaba com uma situação mais confortável. E note a conexão permanente que ele faz com ter focos, com ter objetivos, com aproveitar melhor a vida, certo? Não foi uma questão só de ambição, assim, do tipo, é porque eu quero aparecer. Não, é porque é melhor para você e para tua família. Gustavo, para terminar, comentários finais e a gente desconecta. Raul, bom, primeiro que você deu uma pequena aula aqui, né, do que nos move, né, eu gosto no planejamento financeiro de convidar meus alunos a perseguir um indicador que eu chamo de grau de independência financeira, que é o percentual que o rendimento dos seus investimentos representa daquilo que você gasta. Então, se você gasta, por exemplo, 10 mil reais por mês e o seu investimento está rendendo 100 reais por mês, você tem ali 1% do seu, do seu gasto mensal sendo cobertos pelo rendimento dos investimentos. Parece bobagem, mas se você tem um controle que no mês é 1%, no outro é 1,15%, no outro é 1,25%, é impressionante, Raul, a força que esse sucesso traz para nós, porque é mais ou menos o que você falou. No começo parece que cresce de 0 em 1 em 0,1, depois é de 0,3 em 0,3, chega uma hora que está crescendo de 1 em 1, e lá na frente vai ser muito mais fácil. Onde está a dificuldade? Está em começar. A gente tende a desistir no começo porque parece tudo muito pouco, né? E aí eu vou terminar com uma frase que eu também uso com muita frequência, que é: planos não foram feitos para dar certo. Se você faz hoje uma projeção do que você precisaria fazer para alcançar a independência financeira, para viajar para onde você quer e para realizar os sonhos da família, e de repente na projeção, no cálculo, aparece lá que você teria que poupar 95% da sua renda. Muitos vão falar, pô, não vai, né? Ou então vai vir um resultado de que a independência financeira vai chegar aos 130 anos de idade. A pessoa desiste na hora. Minha recomendação? Calma, começa. Por quê? Porque se aos 130 anos de idade o projeto acontecer exatamente como previsto, algo muito errado aconteceu na vida dessa pessoa, porque ela não melhorou em nada. Ela não pode, daqui a 5, 10, 20 anos, colher o resultado exatamente como ela previu agora. Porque o conhecimento dobra de tamanho a cada 3 meses no mundo de hoje. Então eu tenho que acreditar que o começo é desesperançoso, é desestimulante. Quando eu olho lá para frente, eu falo, pô, não é isso que eu quero. Cara, começa. E agora que você tem um plano, você tem algo a ser melhorado. Toda notícia, todo fato, toda mudança de taxa de juros, tudo isso vai servir de ajuste no seu planejamento que vai permitir a eficiência ser incorporada a esse projeto. E aí que a gente vai colher cada vez mais da vida. Eu acho que a vida é uma construção de planos, planos que devem ser melhorados o tempo todo, é uma questão de escolha enriquecer. E, Raul, tenho que tirar o chapéu para aqueles que estão na área de vendas, porque quem está na área de vendas tem maior liberdade de decisão, maior poder de transformar a sua vida como fruto do seu trabalho. É diferente de quem sabe que trabalhando pouco, trabalhando muito, vai ganhar a mesma coisa no fim do mês. Então, aqueles que hoje conseguem ter uma flexibilidade na sua renda, que coloquem isso como um fruto a favor da construção do seu planejamento. Tenho muita admiração por todos os profissionais da área, tenho muita admiração pelo seu trabalho, Raul, 30 anos de competência, de consistência, se provando para o público, né? Não é que você está sobrevivendo, pelo contrário, você está cada vez melhor, cada vez que te encontro aí eu vejo mais números e mais resultados aí
sendo celebrados. Então, que você continue com esse crescimento. Obrigado pela oportunidade de falar para o seu público. É uma honra estar nesse espaço tão nobre aqui. Que bom. Obrigado, Gustavo. Você que está nos vendo, nos ouvindo, super obrigado por nos acompanhar. Conversa super importante hoje. Lembre de curtir, de compartilhar, de comentar. Tipo do programa que também pode ser, né? Você pode pega o programa, escuta com a sua equipe, pega o programa, escuta com o seu marido, com a sua esposa, noivo, noiva, pai e mãe. Tipo, vamos conversar sobre esse assunto porque é super importante. A nossa renda pode variar, mas não precisa ser uma gangorra emocional a nossa vida. E, de novo, a gente tem foco no que a gente tem controle. E aí sim, você vai ter resultados melhores, tá bom? Então, termino aqui desconectando, agradecendo. O Marcelo Caetano volta no próximo episódio. Mandou um abraço para você, ele está no avião, a Nicole estava falando com ele antes de ele embarcar, então mandou um abraço para você e a gente se encontra de novo com certeza absoluta. Grande abraço, obrigado e até o próximo podcast VR. Tchau. Até mais, gente.